Tiago 5, a partir do verso 13, se você puder ir comigo, vai dizer o seguinte: se algum de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, o quê? Cante hinos de agradecimento. Vamos lá, Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja, para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa, em nome do Senhor. Essa oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e faça a oração um pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem o quê? Muito poder. Muito poder. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez, então choveu e a terra deu a sua colheita. No verso 19 ele vai dizer o seguinte: meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o reconduzir a ela, sabei que aquele que fizer um pecador retornar do erro do seu caminho, salvará o quê? Uma vida e cobrirá uma multidão de pecados. Verso de número 20 foi o último. Te peguei, né? Verso de número 20 foi o último. Pode fechar seus olhos comigo? Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento, pela leitura da tua palavra, te agradecer pelas canções entoadas e que o Senhor possa nos abençoar na tua revelação, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, por favor? Tiago, ele está terminando os seus conselhos finais, voltando ao tema crucial que nós apresentamos em Tiago capítulo 1, verso 1, a qual nós iniciamos o culto, em que ele vai falar sobre o poder da língua. Você vê muito isso no livro de Tiago. Ele menciona alguns usos desprezíveis da língua. Pastor Mazinho pregou sobre isso, sobre o uso que a gente usa da língua, que é para a morte, que é para isso, para aquilo. A gente já foi ministrado sobre isso, então vou dar continuidade. Ao mesmo que a língua pode ser usada de forma maligna, a língua também pode ser usada de maneiras excelentes. E aí ele vai falar sobre a proclamação da palavra de Deus no verso 10. 5:10, ele vai dizer sobre usar a língua para proclamação da palavra. Veja, irmãos, tomai os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência e de perseverança diante do sofrimento. Ou em outras versões, pregai em meio ao sofrimento. Use isso como um exemplo. Use a sua língua para pregar o evangelho, para que no meio do sofrimento não esqueça de continuar falando de Deus. E assim também ele vai falar sobre o uso da língua, verso 13, a partir do conceito do louvor e pela oração. Então, como que eu devo usar a língua? Para a proclamação do evangelho, para a oração e para a adoração. Repita comigo: evangelho, oração e adoração. Evangelho, oração e adoração. Entendeu, Marilane? Evangelho, Bíblia, adoração e oração. São 3 pilares que nós temos que usar a nossa língua. Guarda isso no teu coração em nome de Jesus. Veja, e aí ele vai dizer algumas questões que são importantes de serem abordadas, que é o quê? Sobre o posicionamento do servo. E se você observar, são vários pontos que ele vai trazendo, mas todos eles voltam a um ponto crucial, a oração. Eu quero trabalhar com vocês esses pontos que, então, Tiago vai apresentar para nós. Deixe sua Bíblia aberta no capítulo 5, verso 13, ele vai primeiro dizer o seguinte: alguém entre vós está aflito? Faça o quê? Ore. Alguém está contente? Cante louvores. A oração pode remover a aflição, se for da vontade de Deus. A gente diz amém de novo, amém? Se for da vontade de Deus. Podemos lembrar o exemplo de Paulo. Paulo, ele orou pedindo para Deus tirar dele a sua dor, tirasse dele as circunstâncias a qual ele estava vivendo. Porém, Deus deu ao apóstolo Paulo a graça que ele precisava em meio ao seu sofrimento, em meio à sua aflição. Ele estava reclamando de algo físico e Deus falou: olha, a minha graça para você já lhe basta. Então, a oração sendo feita
pela vontade de Deus, ou ela remove a sua aflição, ou ela é algum ensinamento para você. E eu acho esse texto fascinante, eu não quero me perder nesse texto, mas ele é lindo demais, quando Paulo vai dizer o seguinte, olha, parece que de fato Deus enviou um anjo para ficar me chicoteando, para eu não me orgulhar das coisas que eu fiz, das coisas que eu vi. Então ele entende que aquele anjo foi enviado por Deus para ele não cair no pecado de Satanás, que é o quê? O orgulho. Pregamos sobre isso também domingo passado. Então ele vai dizer o seguinte, graças a Deus por essa chicotada. Porque se não fosse por ela, eu realmente poderia me orgulhar das muitas coisas que eu fiz e eu vi a meu respeito. Então ele tem essa percepção de que aquilo não foi algo ruim. Claro que dói, claro que incomoda. Ninguém gosta de ficar com dor de cabeça, ou enxaqueca, alguma dor, algum problema. Mas o que Paulo está dizendo é graças a Deus por isso. E Deus disse que a minha graça basta. Que no meio da fraqueza dele, aí que ele se torna forte. Pois bem, assim como o texto diz que a oração também pode dar a graça necessária para suportar as dificuldades. Então, se alguém está aflito, ore, porque a oração, sendo da vontade de Deus, tira a aflição. Porém, também a oração traz um alívio. Ela traz um alívio. Eu acho que o exemplo mais lindo de todos está em Lucas capítulo 22, em que Jesus no Getsemane está orando e ele vai falar, Senhor, a minha aflição é grande. O cálice da ira de Deus é algo tenebroso, eu estou suando de sangue, se o Senhor puder, afaste de mim esse cálice. E o que Deus fez para com seu filho? Lucas capítulo 22, lá no verso 43, a Bíblia vai dizer para nós que pela graça, pelo amor que Deus tinha para com o seu filho, então apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. Ele dizia o seguinte, ele dizia, vê se eu estou errado, volta lá, vê se eu estou errado. O anjo chegou e falou, Jesus, não, o Pai vai tirar de você. Ele fez isso? Não. Ele só encorajava, olha, você precisa passar por esse processo. Tem gente que foge de processo, mas você precisa passar por esse processo. Porque lembre-se, pregamos sobre isso também no primeiro domingo, lembre-se da alegria que está proposta para você quando você passar por isso. Então, a oração, se está aflito, Tiago 5,13, se está aflito, ore, porque ou Deus remove, ou Deus lhe fortalece. Esse é o primeiro ponto que Tiago vai trazer para nós. Mas, será que a vida é feita somente de sofrimento? Será que o crente só sofre o dia inteiro? Pelo contrário, Tiago 5, verso de número 13, ele vai falar, alguém está contente? Alguém está alegre? Posso ouvir? Alguém está alegre aqui? O que ele diz? Cante louvores, cante louvores. Por isso, se há alegria, cante louvores. Quantos de vocês estão felizes com Deus e cantam no meio da rua? Ou canta arrumando a casa, lavando a louça, como assim, a experiência do lavar. Ele é bom de lavar louça, né? Isso aí está marcado. São experiências interessantes. Ao lavar a louça você canta, a tomar banho você canta, porque é uma alegria que está sobre nós tão forte que a gente canta. Logo, a vida não é feita somente de sofrimento, mas quando também há uma alegria, cante. Porém, o que Tiago está trabalhando, ele está falando sobre a oração para os aflitos. Então, a primeira coisa que Tiago nos apresenta no verso 13 é a oração pelos aflitos, a oração em aflição. O que eu faço quando eu estou em aflição? Eu oro e eu canto. Quantos já fizeram isso? Cantar em meio à dificuldade, orar em meio à dificuldade. Eu acho que o melhor texto para nos expor isso é o texto de Atos capítulo de número 16, em que Paulo e Silas estavam na prisão, e o texto vai dizer a partir de Tiago 16, verso 22, aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas, as autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Verso 23, você pode ler alto, o que diz, igreja? Depois de receber essa ordem, o carcereiro o jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira. Mais ou menos meia-noite. Que horas? Meia-noite.
Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus e os outros presos escutavam. Tem uma música pentecostal que diz um corinho de fogo, né? O crente, de madrugada, o crente vai procurar poder. Imagina sendo chicoteado, a dor, e ali não tinha carinho, não. Vai do jeito que você está. E lá, o que eles foram fazer? Eles foram reclamar com Deus, sim ou não? Não. Eles foram cantar. Cantar. Quando o Tiago nos propõe a isso, gente, quando você estiver sofrendo, cante. Quando você estiver sofrendo, ore. Quando estiver passando perseguição, canta, ora. Usa isso como uma ferramenta. Por quê? Porque quando você passa por isso, quando você canta, você está mostrando a Deus, Senhor, está doendo, mas a minha confiança no Senhor, ela permanece. Quando eu estou passando por sofrimento, por dor, eu vou continuar cantando, porque eu estou exaltando a Deus em meio a meu sofrimento. Isso para mim é incrível. Assim como eu oro e estou mostrando para Deus, olha Deus, está doendo, está sofrendo, tem muita gente isso, assim, mas eu continuo orando, porque eu sei que é do Senhor o poder, a glória, é o Senhor que peleja por mim. E o que acontece quando Paulo e Silas cantam? O que acontece? A Bíblia vai dizer para nós que quando eu e você cantamos em meio ao sofrimento, o Senhor quebra, Ele move aquilo que é visível e aquilo que é invisível aos nossos olhos. Não sou eu que digo isso, é o próprio texto no verso 26. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia, e naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram ou soltaram. Quando eu e você oramos e cantamos em meio à aflição, Deus move céus e terra a nosso favor. Você entende isso, amados? Você vai se lembrar que quando Jesus ele morre, o que acontece? Tem um terremoto. Se tem algo que Deus não gosta e que incomoda, é quando alguém é perseguido, é injustiçado por meio do Evangelho. Deus ele não gosta disso, isso é bíblico. Por isso que um dever meu e seu é sempre se colocar diante da vontade de Deus e sempre orar em meio à perseguição, em meio à dificuldade da vida, problemas no casamento, ore e cante, problema com os filhos, ore e cante, porque quando você faz isso, está dizendo, Deus, eu tenho uma situação comigo, mas eu sei que o Senhor é aquele que governa, o Senhor é aquele que comanda, e a minha orientação como filho, como servo, é sempre confiar no Senhor. Suficiente, amém? Ore e cante, na aula da Lins, ore e cante, que está maravilhoso, não se perde por isso. Se nós orarmos, se nós cantarmos, nós iremos vencer as aflições. Põe o seu joelho e cai para dentro, que o Senhor resolve o resto, amém? Quantos creem nisso? Dá uma glória a Deus, amém? Isso é um caminho, uma coisa que não perco, isso aí está tão forte na gente, a Bíblia mostra tantos exemplos. Continua confiando no Senhor, que você vai ver que Deus move o visível e o invisível a nosso favor. Deus abala tudo, porque quando um crente ora, um servo ora, Deus não consegue se segurar. Deus ele precisa atender. Quando é da vontade, ele vai lá com toda a força. Amém? A segunda coisa que ele vai falar, que eu acho interessante, é o verso 14 ao 16. Aí ele falou sobre a aflição, agora ele vai falar sobre a oração pelos enfermos. E eu acho interessante, acompanhe comigo, Tiago 5, verso 14 e 16. Ele vai falar sobre três chaves importantes, três coisas importantes, que são três chaves espirituais, que quando você vai lendo esses três versículos, você vai entendendo como que isso faz parte do dia a dia. Quem é da oração vai entender o que eu vou dizer. Veja, verso 14. Se algum de vocês estiver doente, que chame o presbítero da igreja para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa, em nome do Senhor. Essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde, perdoará os seus pecados, perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confesse os seus pecados uns para os outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam o quê? Curados. Então, a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Primeira coisa, preste atenção. Pecado não confesso resulta em doença. Pecado não confesso gera doença na gente. Pastor, da onde o senhor tirou isso? Perguntemos para Davi. Salmo de número 32, verso 13, ele vai dizer: enquanto mantive os meus pecados inconfessos, meus ossos se definham e minha alma
se agita em angústia. Salmo 32, verso 3. Enquanto me calei, meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo. Quando você não confessa pecado, você adoece. Quantos de vocês conhecem pessoas que ainda têm mágoas dentro do coração e a feição muda? Conhece gente assim? Quem trabalha na área espiritual sabe que não tem muito mistério. Tem coisas que é rápido. E aí o Tiago vai dizendo, eu achei interessante esse texto, porque isso me trouxe a memória de experiências, né? Que é uma prática eu nem sabia que tinha a ver com o que eu achei fascinante. Que eu aprendi, creio eu, assim que veio em cima desses 3 versículos. Veja, quando você conversa com alguém, na perspectiva de orar pela pessoa, sempre tem que manter um diálogo. Você precisa saber o que está acontecendo. Eu já não oro sem perguntar, eu tenho que saber o que é dito, eu tenho que saber o que a pessoa sente para eu poder orar lá com propósito. Eu não oro por orar, não, eu oro com propósito, tem uma direção. Então existem pessoas que, infelizmente, não estão curadas porque não confessam o pecado. Por isso que Tiago vai dizer no verso 16, confesse os seus pecados pelos outros e faça oração pelos outros para que vocês sejam curados. Só existe cura quando há pecado confesso. Primeiro ponto. Então, quem não confessa, adoece. Segunda coisa, segunda chave, no verso 14. Se algum de vocês estiver doente, chame os presbíteros da igreja. Então, a primeira chave, quem adoece é porque não confessa pecado. Logo, então, a segunda, eu preciso confessar o pecado. E aqui, quando ele diz no verso 14, se algum de vocês estiver doente, chame os presbíteros da igreja, chame os pastores. Você sabe que Wesley tinha uma coisa que eu acho fascinante, que era o seguinte, na célula dele, as pessoas tinham que confessar pecado. Imagina como que ficou o ambiente. Tinha que confessar pecado. E se não confessasse, era expulso. Era expulso. Porque na perspectiva bíblica, pecado não confesso, adoece a igreja. Pecado não confesso, adoece casa. Pecado não confesso, adoece a vida. Então eu não quero alguém doente contaminando outras pessoas. Porque quando eu não confesso, eu guardo rancor. Quando eu não confesso, eu guardo mágoa. O que eu faço? Eu começo a falar para os outros. Aí eu compartilho a minha mágoa e não o perdão de Deus na minha vida. O que Paulo vai dizer sobre isso? Pastor, você acha que o Wesley ele foi muito exagerado? Bom, ele partiu do texto de 1 Coríntios, capítulo de número 5. Não precisa ir lá não. 1 Coríntios capítulo 5, se você quiser ler em casa, Paulo vai falar sobre isso. Sobre a questão da doutrina da igreja a partir de Cristo Jesus. Em que Paulo vai dizer que é para expulsar da congregação os membros que vivessem em pecado até que se arrependessem das suas transgressões e colocarem a vida em ordem. Ele manda expulsar. Aí, pastor, achei muito duro. Aí, por causa disso, algumas Bíblias não diz aqueles que tiverem pecado. Aí algumas Bíblias colocam aqueles que tiverem falta, porque dá uma conotação mais leve. Mas na verdade é pecado, não falta. Então quem estiver em pecado, saia. E aí o interessante é expulse. Por quê? Porque o pecado, quando adentra, contamina. A Bíblia vai dizer que a partir do momento que um espírito maligno sai e se abre uma brecha, volta ele sozinho, sim ou não? Volta quanto? Misericórdia. 7. Contei uma experiência para uma irmã, que eu fui orar na casa de uma pessoa, e essa pessoa tinha uma filha. Eu peguei uma intercessora, me ligaram urgente, pastor, vem correndo aqui. Falei, vamos embora. Peguei minha intercessora, falei, é o seguinte, fica atenta, porque a mãe não acredita em mundo espiritual, mas a gente sabe que tem coisa ali. Tá bom, pastor. E a minha ela era igual a Jo, ela estourada, ela vai, calma, segura a onda, né? Ela vai na correria, veja bem, cadê a Jo, não estou vendo aqui, veja bem, olha que interessante, aí, fomos na casa da pessoa, a irmã estava lá, pastor, que a filha está assim, tudo mais, vamos orar por ela, e aí damos as mãos, aí eu olhei para a minha intercessora, olhei para a menina, falei, cara, essa menina vai parecer demônio agora, se a gente entrar nisso aqui, falei, vou, não vou, e comecei a orar. Aí eu soltei as mãos. Aí eu comecei a ver a mãozinha dela tremendo. Falei, vai dar ruim. Aí eu olhei para a intercessora e falei assim, abre os olhos. A intercessora, quando viu, ela já foi, falei, não vai não. Orou, acabou, não expulsei, não fiz nada. A minha intercessora falou, pastor, por que a gente não orou para expulsar? Eu falei, pelo seguinte, vai sair.
mas vai voltar pior. Porque se a mãe não acredita, quem vai sair de louco sou eu e você. Então, como seu pastor, você vai estar aqui quando voltar 7 vezes pior? Depois de 7, 14 vezes pior? E aí adiante? E aí, como que vai ser? Porque eu preciso que a mãe abra os olhos. Se a mãe não abre, o que acontece? Eu libero tudo. Por isso que Paulo vai falar o seguinte: se está em pecado, expulse. Claro que não vai expulsar a filha, a ideia não é essa. A ideia é o seguinte: você precisa abrir os seus olhos espirituais, porque tem coisas que não é coisa racional, é coisa espiritual. Quando Tiago fala sobre isso, ele vai dizer o seguinte: se você não confessar os seus pecados, você vai gerar doença na casa. E uma coisa que Satanás gosta de fazer é cegar a gente. Eu falei do pecado daquele filme do advogado do diabo, né? E eu falei, eu preciso ver esse filme de novo. Vi de novo, fiquei fascinado mais uma vez. E volta aos mesmos pontos e os mesmos problemas. Quais são? Que, no fundo, queira você ou não, o diabo sempre vai tentando a gente de formas diferentes. Por isso que o texto está apresentando para nós é que confesse os pecados para que não haja mais doença no meio de vós. Então, primeiro eu entendo que se eu não confessar, fico doente. Eu preciso confessar os pecados. E terceiro, a pessoa é curada pela oração da fé. E esse para mim é um ponto mais crucial. Lá no capítulo de número 1, verso 6 de Tiago vai falar sobre a oração, que ela não pode ser feita com dúvida. Capítulo de número 1, verso 10, ele vai dizer o seguinte: peça-a, porém com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. O que Tiago está dizendo? Quando você for orar, não ora com dúvida, porque aqui ele está dizendo o seguinte: não é só o pastor, o presbítero da igreja que vai orar, o que vai movimentar é a oração feita com fé. E aqui você, pastor, não interessa, a oração tem que ser feita com fé. Aí não é questão mais de presbítero, é questão de fé, é algo que ele coloca como principal. Gente, só vai haver cura por meio da oração que é feita por fé. Verso de número 15, veja: a oração feita com fé salvará a pessoa doente. Quando você ora com fé, a pessoa sai curada. Não é o orar com dúvida, é o orar com segurança. E aí quando a gente fala sobre isso, eu acho legal, porque essas 3 chaves espirituais falam sobre a questão da autoridade. Quando a gente lida com algumas situações, vocês têm que lembrar que na sinagoga havia uma senhora que andava com dores de coluna, então ela sempre estava encurvada. A igreja inteira viveu anos vendo aquela mulher entrando e saindo, mas eles não tiveram a percepção de sentar com ela e tentar descobrir como que surgiu aquilo. Como é que isso é visto? De que forma você pode enxergar isso? Jesus, quando avista aquela mulher, Jesus já conhece. Jesus é o Senhor, então ele já sabe da onde veio aquilo. Muitas pessoas, quem trabalha na área espiritual sabe, muitas pessoas com espíritos malignos, querendo você ou não, é só olhar lá para trás que você vai entender o que eu estou falando. Na verdade, aleluia, você vai ver que existem pecados de gerações, existem coisas que perseguem gerações. Isso aqui pode ser uma loucura para você, mas isso é um fato verídico. Isso aqui não precisa nem... A Bíblia apresenta isso de diversas maneiras. Veja, um pecado que vai correndo durante gerações. Por isso que antes de orar, seja por quem for, eu preciso ter um diálogo primeiro. Há algo que é necessário confessar? Confesse, oremos com fé e você vai ser curado. São os 3 princípios, 3 chaves que Tiago apresenta para nós termos quando formos orar por alguém. Não é simplesmente chegar e orar, não. Eu preciso ouvir, para que eu tenha discernimento do que está sendo dito. Para que eu oriente, olha, você tem mágoas do seu marido? Você tem mágoas da sua esposa? E deixa aí. Encontrou o ponto, porque o Espírito dá discernimento. Como eu disse, a oração com fé. O que é uma oração com fé? É uma oração que tem a ver com intimidade. Aí talvez você vai me perguntar, pastor, mas o que é orar com fé diante de alguma enfermidade? Bom, preguei aqui um sábado de surpresa, né, sobre ser movidos por intimidade, movidos por comunhão. Esse texto, essa fala minha, está em 1 João capítulo 5, verso de número 14 e 15, que vai me dizer o segredo, o ponto crucial, o caminho para a gente orar por algumas tribulações. Veja bem, e esta é a confiança que temos nele, se pedirmos alguma coisa segundo sua
Não, vamos mais uma vez, ó. Esta é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo sua vontade, ele o quê? Nos ouve. Verso 15. Se sabemos que nos ouve, em tudo que pedimos, sabemos que já alcançamos o que lhe temos pedido. Quando eu estou diante de algum problema, ou seja, uma pessoa possessa, alguém doente, alguém passando por dificuldade, qual é a vontade de Deus? Não a minha, mas a de Deus. Por isso que eu preciso ouvir para ter discernimento. Tem gente que quer que Deus faça sem ouvir primeiro. Pastor, o fulano está possesso, está com demônio, aí a gente ora com o demônio da pessoa, mas sem ouvir, precisamos ouvi-lo. Porque você vai descobrir que não é coisa de fora para dentro, é coisa de dentro que está manifestando para fora. É algo que ele não perdoou, é algo que ele está guardando como mágoas, são lembranças que não foram jogadas fora. Nós vemos isso muito em relacionamento, tem muitos casais com crise em relacionamento. Por quê? Porque o casal já teve outras experiências, e depois casou, uma alegria que só, mas tem momentos de crise, e aí você não entende o porquê. Aí você tem que ouvir a história, você tem que conversar, e aí Deus vai te mostrando. Uma vez eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que tinha uma série de crises dizendo o seguinte: pastor, minha mulher é difícil, eu vou largar minha mulher isso. Eu falei, cara, mas de onde vem esse desejo? Você tem alguma menina que você está conversando? Não, pastor, tem uma amiga minha lá do passado. Eu falei, varão, você é casado, seu sem vergonha, você não pode conversar com a mulher do passado. Porque todas as vezes que você brigar, é um gatilho para falar com sua mulher. Pô, varão, acorda. Ou você se resolve, eu falo para a tua mulher que você está fazendo isso. Que isso, pastor? Você é meu amigo. Eu falei assim, eu prefiro você com raiva indo para o céu do que sorrindo comigo indo para o inferno. Então, meu amigo, ou você se resolve ou o couro vai comer para o teu lado. Pastor, tem uma música que eu ouço que me deixa preocupado no meu casamento. Não tem a ver com a tua esposa, que lá atrás você teve uma experiência com uma outra pessoa e aquela música foi o momento da vida, foi o áureo da sua vida com aquela mulher, e toda vez que ela toca, algo vem à memória. Por isso que na batalha espiritual, um dos princípios básicos é que se tem alguma coisa na tua casa que está ligado a um outro relacionamento, taca fora. Isso é básico na vida cristã. Se você tem gente que guarda a roupa de um marido que morreu, ou de um marido que saiu e abandonou, isso não tem sentido, isso não tem lógica, mas tem gente que faz isso. Isso traz maldição, porque você não quer abandonar esse sentimento, e você está dizendo, Senhor, eu vou à tua igreja, mas aquele vazio, eu só completo com aquele que se foi, o Senhor não completa esse lado. Então a gente começa a entrar em pontos, aí são batalhas espirituais e tudo mais, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, eu sei qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é ficar preso, não é ficar preso, eu preciso aproveitar o momento. Por isso que Tiago vai dizer no verso 3, gente, está em conflito, ore, mas também há momentos de alegria, nós temos que cantar. E tem gente que não canta porque não abandona a aflição, não amadurece, não cresce. Veja, então, o que João está dizendo, 1 João está dizendo 5, é o seguinte, na presença de Deus, na sua vontade, quando eu oro por meio de intimidade, por meio de comunhão, o Senhor vai falando e é uma coisa rápida. Então a oração com fé é uma oração oferecida quando nós estamos de acordo com a vontade de Deus. Talvez você vai falar, pastor, mas eu não sei como orar. Bom, Paulo também não sabia. Paulo vai dizer em Romanos capítulo de número 8, verso 26, assim também, olha, estou falando de Paulo, veja, assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Tem horas que a gente não sabe orar, mas pela intimidade, o Espírito Santo ora por nós. Isso é uma verdade que a gente tem que guardar com todo fervor. Então, para concluir, primeiro, a desobediência a Deus pode levar a enfermidades. Dúvidas? Pergunte a Davi. O pecado afeta a igreja como um todo. Ninguém peca sozinho, pois o pecado costuma alastrar-se e infectar outros. E terceiro, quando o pecado é tratado, existe uma cura. Provérbios 28, 18, 13 vai dizer o seguinte, quem tenta esconder os seus pecados, não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona.
E o sucesso na vida não é financeiro, ele está falando de contemplação, de alegria, é isso. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem sucesso na vida emocional, é uma tristeza que só. E aí, só Jesus na causa. E aí você vai falar, tudo bem, pastor, então, quando eu estiver aflito eu oro, quando eu estiver contente, aflito também eu canto, eu oro para doente, para enfermos, para dificuldades da família, só que tem um problema, convenhamos. Eu não sinto que eu tenho esse chamado. Eu não sinto que quando eu oro eu tenho essa força. Eu sinto às vezes quando eu oro que às vezes nem vai acontecer nada, porque eu estou tão meio descrente, eu tenho tanta dúvida, né? E volta Tiago 1, verso 6, que eu não oro com confiança, eu não tenho essa fé. Poxa, eu não consigo, eu ouço isso e eu me sinto no último banco, eu me sinto distante, porque isso não é para mim. Eu não consigo orar ajoelhado. Quem aqui já tem dificuldade de orar durante 5 minutos? Levanta sua mão. Eu tenho. Eu tenho. Quantos aqui tem dificuldade de ficar ajoelhado durante 30 minutos? Eu também tenho. Eu tenho muita dificuldade. Né? Quem tem dificuldade de orar de madrugada? Levanta sua mão. Eu levanto as duas. Eu também tenho. Todo mundo tem as nossas dificuldades. E às vezes a gente fala assim, nossa, parece tão bonito, tão algo tão... não é para mim. Não é para mim. E aí Tiago vai dizer algo para nós fascinante, quem teve segunda-feira vai entender o que eu estou dizendo. Tiago, ele começa a falar, ore para os aflitos, cante, quando estiver aflito também ore e cante, ore pelos enfermos com autoridade e, se caso você tenha alguma dúvida, eu quero te falar sobre um profeta. Aí ele vai dizer a partir de Tiago capítulo 5, verso 17, sobre um homem chamado quem? Elias. Elias. Por que ele fala de Elias? Porque ele precisa que você entenda uma coisa muito importante. Oração com fé gera um resultado sobrenatural. Mas quando a gente olha os exemplos, a gente fala, pô pastor, eu não consigo, não dá para mim. E aí Tiago quer que você entenda o seguinte, Elias era um humano o quê? Era humano e frágil. Como? Ele era humano como eu e você, frágil como eu e você. Momentos bons, momentos ruins, coisas que o animam, coisas que o desanimam. Elias pediu para morrer, Elias disse, não dá, eu não consigo, não dá para mim, envia outro. Elias, um homem que fez algo fora do comum, e aí ele faz questão de dizer, ele orou com insistência, para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Quando ele orou para não chover, ele fez à toa? Não, ele fez porque era vontade de Deus, porque Jezabel, como nós já falamos aqui, ela trouxe para o povo de Israel adorações de falsos deuses, e um dos deuses que ela gostava muito de adorar era o deus Baal, e Baal era conhecido como o deus do tempo e o deus da colheita. O que acontecia? Ela começou a dizer o seguinte, gente, não ora mais para Deus, para chuva e colheita não, ora para Baal, que ele é um Deus especializado nisso. Deus é dono de tanta coisa, mas esse aqui é especializado só em colheita e tempo. O que vocês acham? Ah, tá bom, porque quem está em pecado aceita tudo. Por isso que ele diz, quem está em pecado traz doença. Taca fora, isso não vai ser bom. Veja, o que é que todo mundo faz? Então vamos adorar Deus Baal, para a colheita e para a chuva. E o que acontece? Deus fica furioso, muito furioso. E a Bíblia vai contar para nós que Deus manda Elias fazer algo que era da vontade de Deus. Então, quando Elias chega diante do rei, ele vai falar, ó, Deus mandou dizer que não vai chover durante 3 anos. Durante um bom tempo. Só vai chover quando eu voltar aqui. E aí ele fica furioso. E o que eles fazem? Não chove. E aí eles começam a orar para quem? Para Deus Baal, o especialista do tempo e da colheita. Ficou 3 anos, aí eles falaram, realmente a gente tem que reconhecer que Deus é melhor que esse Deus Baal, que é especialista em tempo e colheita. Então quando Deus manda Elias parar o tempo, era para mostrar para eles entenderem que o verdadeiro Deus é ele, não os outros. E aí quando Elias ora, a Bíblia vai dizer que ele orou com insistência. Verso 18 ainda vai dizer o seguinte, que depois que ele orou com insistência, ele orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Quando o povo se converteu, aí o negócio aconteceu. E aí ele compara Elias, gente, olha o que Elias fez. Aí a gente olha para isso e fala assim, quem sou eu?
exemplo infeliz. Se eu estava com dúvida para orar, agora eu fico com mais dúvida ainda. Mas pior que não, porque o que ele faz questão de mencionar é o seguinte: Elias, verso anterior, Elias era humano e frágil. Tanto que, depois que Elias apresentou esse Deus que é dono do tempo e da colheita, o povo, Jezabel, né, gadarena por tudo, ela ficou tão furiosa que continuou falando: bom, então vamos adorar outro Deus. E continuaram adorando outro Deus. Então Deus chegou e falou assim: olha, já que vocês estão nessa, Elias falou, já que vocês estão nessa estupidez, vamos fazer um teste de qual Deus é melhor aqui. Se é o de vocês, é o meu. E aí junta aquele bando de profeta, ele fica zoando e tudo mais, Deus vem, faz aquela bola de fogo, e aí ele falou: agora vocês entenderam quem é Deus. O que Jezabel fez? Jezabel não olha os frutos, ela olha a sua ira interior. Lembra da guerra que Tiago prega, capítulo 4, que pregamos domingo passado? A crise dela não é externa, é interna. Ela não aceita que outro Deus seja maior. Então ela vai atrás do profeta e manda avisar: você pode ter vencido com o seu Deus no templo, você pode ter vencido os vários profetas de Baal, mas eu vou matar você porque eu não aceito o que teu Deus faz. A Elias, frágil como eu e você, o que ele vai dizer? Senhor, eu quero morrer. Porque se tudo o que foi feito não foi suficiente para mostrar para essa mulher que Deus é maior, o que ela quer que eu faça? O que tem que ser feito? Eu desisto. Quantos de vocês já não fizeram isso? Senhor, eu desisto. É isso. Frágil como eu e você. Se um homem frágil desse, humano como eu e você, orou de forma incansável, nós também podemos fazer isso. Mesmo em meio às nossas fragilidades, mesmo em meio em nossas dores, se nós orarmos com fervor, Deus vai prevalecer. E eu quero te dizer uma coisa: qual é a vontade de Deus por meio de Elias? Era para mostrar que Deus era maior do que todos os outros deuses. Qual é a vontade de Deus na tua casa? Eu tenho um salmo: eu e minha casa. Essa é a vontade de Deus. Então, quando eu oro para a conversão da minha casa, eu não estou falando de algo que é meu, é vontade do Senhor. E quando eu oro com autoridade, com vontade, incansavelmente, com insistência, Deus vai fazer o que é necessário para converter toda a minha casa. Porque é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que essa igreja avance. Então a gente ora pela vontade que é de Deus, não minha nem sua, mas é de Deus. E Deus avança e prospera porque quando a vontade dele é orada, quando nós oramos por algo que ele quer, acontece. Por que às vezes a gente vê pessoas crescendo de forma absurda na sua vida pessoal, no seu ministério, no casamento, com a família? Por quê? Porque eles entenderam qual era a vontade de Deus pela família. E ali eles unidos oraram pela vontade de Deus se realizar. Às vezes a gente não contempla algumas coisas porque é da vontade de Deus que você perdoe o marido. Não perdoa e quer que Deus faça algo. Não tem como. Senhor, estou orando pela conversão do marido, mas grita com ele que é só Jesus na causa. Xinga, bate, fala mal do marido para céus e terra, não vai dar certo. Não funciona. Não funciona. Como é que eu vou orar para a conversão de alguém que eu estou falando não tem sentido? Não vai funcionar. Esse que é o ponto. A gente começa a observar o quê? Que, no fundo, quando nós orarmos, o que Tiago está dizendo, gente, parte do pressuposto que tem a vontade de Deus. Você como servo, você obedece à ordem que é do Pai, que é do Senhor. Obedece essa ordem que você vai ver que tudo, aonde você botar as plantas dos seus pés, vai o quê? Vai prosperar. Por quê? Porque é a vontade de Deus. Eu prefiro acertar naquilo que é a vontade de Deus, naquilo que não é na minha vontade. Quando você começar a olhar isso, a sua vida dessa maneira, você vai ver que coisas vão prosperar de forma absurda. Por quê? Porque é a vontade de Deus, não a minha. E o que Tiago está dizendo é que o que me diferencia de um homem que ora por cura, por aflição, por dores, é a vontade de Deus. Senhor, qual é a tua vontade em meio a essa luta? Eu vou orar porque eu entendi que a sua vontade é essa. Faça a sua vontade. E aí Deus faz. Porque a minha oração não é contrária à vontade de Deus. Logo então, ele vai terminar nos últimos versículos, a partir do verso adiante, dizendo o seguinte, 19. Meus irmãos, aqui são as últimas palavras finais. Primeiro, verso 13, olha, ore na dor e cante.
verso 14 ao 17, ele vai falar, ao 16, ele vai falar sobre como lidar diante de doenças, que se você não confessa, você está doente, e se você confessar, você salva uma multidão de pessoas. E agora ele vai dizer, não se acha uma pessoa incapaz de orar, não acha que você não tem autoridade, não está ligado a você, está ligado à insistência, à fé que você tem na oração, seja pastor, seja líder, seja... Aí não interessa, o que vale é a confiança que você tem no Senhor, é a oração com insistência. E depois que ele fala isso, e você fala assim, pô, mas aí será que eu consigo? Aí ele faz questão de falar, lembre de Elias, ele era homem e era frágil, igual eu e você, era humano na sua fragilidade. Se ele conseguiu, você também pode. E quando você entende isso, ele vai dizer o seguinte, agora, meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o conduzir a ela, veja, verso 20, vai dizer o seguinte, sabei que aquele que fizer um pecador retornar ao erro do seu caminho, salvará da morte uma vida e cobrirá o quê? Uma multidão. Agora Tiago está dizendo, você já entendeu qual é o seu papel? Usa a sua língua para orar por salvação. Não usa a sua língua para nada além disso. Pega e ora pelos perdidos. Aqui Tiago está dizendo de uma forma assim, extremamente, se você falar que você lendo o texto, você vai ver que ele não está trazendo o conceito da oração, mas ele está dizendo o seguinte, está explícito para nós, olha, ore pelos perdidos, porque quando você ora pelos perdidos, você cobrirá uma multidão de pecados, a graça de Deus vai vir sobre essa pessoa, e essa pessoa vai gerar essa graça dentro da casa dela, porque a língua é usada para pregar, a língua é usada para orar, e a língua é usada para adoração ao Senhor. Esse é o caminho de um verdadeiro cristão, e a única coisa que vai fazer com que isso aconteça é quando eu e você nos colocarmos numa posição de dizer, Senhor, eu sou o teu servo, eu sei que eu tenho aflições, eu sei que eu tenho dureza, eu sei que eu tenho minhas dificuldades, mas a minha língua eu quero usar para salvação e não para a morte. É uma decisão que a gente faz, é uma decisão que nós precisamos fazer, porque a oração do justo, ela é poderosa e eficaz. A oração do justo, ela é poderosa e eficaz. Quantos aqui são vistos como justos diante do Senhor? Porque o justo é aquele que diz, eu represento o meu Senhor. Lembre disso? Lembra de Tiago capítulo 1? Olha, eu servo de Jesus, Cristo, servo de Deus, eu represento o meu Senhor, eu sou justificado pelo meu Senhor. Então quando alguém me acusa, tem que falar com o meu Senhor. Se tem falta, vai falar com o meu Senhor, resolve com Ele, porque é Ele que peleja por mim, é Ele que fala por meio de mim, não já sou mais eu, não sou mais eu, mas Cristo que vive em mim, eu falo por meio de Cristo. E o Tiago vai dizer, gente, para de querer ser dono disso, para de querer fazer isso, igreja, ouça, o que vocês têm que fazer é usar a língua para frutificar, para você pregar, para você cantar, para você orar, porque quando você ora existe cura, quando você prega existe salvação, quando você canta, você exalta o nome do Senhor. Essa é a carta de Tiago. Então eu preciso usar minha língua para orar, para pregar e para cantar. Repita comigo, orar, pregar e cantar. Fala para o seu lado, ore mais, cante mais e pregue mais. Posso ouvir um amém por isso? Amém? Nós temos que orar mais, nós temos que pregar mais e nós temos que cantar mais, porque é isso que faz com que céus e terra movam ao nosso favor. E eu tenho uma coisa, irmãos, que isso não tem a ver com o que você acha ou qual é a sua opinião, isso tem a ver com o Evangelho. Tem a ver com o Evangelho. E se o Evangelho diz, quem é o homem para contrariar a voz de Deus? Então, irmãos, quero te convidar a se colocar de pé junto comigo, e eu quero que você pense o seguinte: temos com certeza dores, dificuldades, temos pessoas que precisam ser ministradas pela palavra, temos lugares que precisamos cantar para tirar a escuridão, as trevas que estão naquele lugar, nós temos que fazer alguma coisa, e Tiago está nos dizendo, gente, vocês são servos, aonde vocês forem, falem, porque quando vocês falam é Cristo que está falando por vocês, quando vocês oram é o Senhor que se move por vocês, e quando você canta junto com os anjos, então tenha um posicionamento correto. Eu quero convidar vocês a fazer o seguinte, pensa rapidinho em algum problema, algum desafio que você está passando. Eu convido você, de acordo com o Tiago, a cantar em cima disso. Olha,
Tem músicas maravilhosas, né? Aquela da Nívia Soares, nós não seremos abalados, confiando em nós. Tem tantas canções que a gente pode olhar para um problema e falar, eu vou olhar para esse problema e vou cantar. Porque quando eu canto, meu irmão, minha irmã, uma multidão de anjos começa a se movimentar. É uma coisa muito louca. É uma coisa tremenda. Quem vive isso é uma coisa assim sobrenatural. Isso é fascinante, fascinante. Não sei se você já teve essa oportunidade, creio eu que sim, de na tua casa talvez só tá você. E aí você põe uma música alta e você vai cantando, você vai cantando, você vai cantando, você vai cantando, você vai cantando e todas aquelas dores somem. Já passaram por isso? Some. Você sente uma paz sobrenatural. Aí você fala, meu Deus, por quê? Porque você cantou. Porque você exaltou a Deus e disse, Senhor, te exaltar é muito mais prazeroso do que ficar sentindo essas dores. Aí Deus vai falar assim, então sinta a leveza do Espírito. Ou quando você simplesmente está tomado de uma carga, de um peso, e você orou, e quando você levanta, vem uma paz. Aprendi uma coisa, pastor Mazinho, com o Bruno, que ele me contava o seguinte, que ele ensinava os crentes a orar pelos inimigos da seguinte maneira. É fascinante. Eu dizia, ó, ajoelha, pega o nome do indivíduo e começa a orar. E no começo, às vezes vai até palavras duras. Mas enquanto você vai orando, o Espírito Santo vai gritando dentro de você. E aí as palavras ruins vão se transformando em palavras de perdão. As palavras de ira e de ódio vão transformando em palavras de misericórdia. Então no começo você está furioso. E no final você entende que Ele é tanto quanto você. E aí você muda a perspectiva. Então, ore por quem persegue, por tribulações, por situações e por fim, prega isso. Prega a experiência. Prega a experiência. Que Deus vai fazer coisas novas para a gente. Feche seus olhos, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, porque no fundo, nós temos sim as nossas limitações e quando nós ouvimos falar sobre oração, a gente pensa logo, meu Deus, mas será que eu consigo? Será que eu tenho capacidade? Será que tem que ter óleo ungido? Será que é só pastor? Será que é isso? E Tiago está dizendo, para com esse papo. O que você precisa é orar com fé. É ter fé dentro de você, é acreditar que Deus é por você, que Deus morreu, entregou o seu Filho para morrer na cruz por amor a você. Há uma autoridade no nome de Jesus. Se posicione, se levante, comece a orar. Eu estou passando por dores, por aflições. Ora, canta, que você vai ver o que o Espírito Santo de Deus vai fazer na tua vida. Ele tira peso, Ele tira dor. Eu tenho uma situação, tem alguém que precisa de oração porque está enfermo, numa situação difícil. Se coloque como um homem e mulher de Deus diante disso. Ore, ouça, saiba que um pecado não confesso gera doença. Pessoas que confessam pecado gera salvação. Então, em nome de Jesus, ora com essa autoridade, se posicione diante de alguém que está ferido, peça cura e ore com fé e com autoridade, porque por meio dessa oração nós veremos o agir de Deus através de cada palavra pronunciada em nossa boca, porque a nossa língua é usada para exaltar o nome do Senhor. Ele nos usa para isso, a nossa língua para salvação, para quebrantamento, para tirar dificuldades na vida dos outros, é por meio da nossa língua, por meio da oração. O Senhor coloca as suas falas dentro da nossa boca. Espírito Santo de Deus, a tua palavra diz que ela é doce como mel, Senhor, e nós estamos aqui nesse dia tão maravilhoso, domingo tão bonito, como corpos da igreja, Senhor, para te dizer, Senhor, obrigado pela tua palavra que vem sobre nossas vidas. Às vezes amarga, mas em todos os momentos nós entendemos que ela pode estar meio amargo, mas com certeza ela é doce dentro de nós. Então, Senhor, nós precisamos saborear o que o Senhor tem para nós. E nós cremos, Senhor, em nome de Jesus, que hoje à noite o Senhor ainda vai falar de forma tremenda nas nossas vidas, Senhor. O Senhor vai falar de forma sobrenatural e não tenho dúvida disso, que o Senhor é um Deus que quebranta os nossos corações, é um Deus que move a nossa vida, é um Deus que quebranta o nosso ser e nós estamos ansiosos para viver o novo de Deus na nossa vida. Que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém, amém. Amados, quarta-feira vai ser o nosso último culto, quarta-feira. Se você puder, vai ter também um povo aqui tocando junto conosco. Se você puder vir quarta-feira, nós vamos estar orando pelo propósito. Nós vamos ter o culto de preparação para aquilo que vai vir. Assim como eu disse para vocês caminharem no mês de Tiago fazendo jejum,
Eu não sei quantos fizeram, mas eu recebi mensagens de muitos irmãos que fizeram jejum, que eu achei muito legal. Foi um mês maravilhoso. Para quem fez jejum, assim, eu posso dizer para você que não só foi uma leitura que trouxe um alento no ser, mas o jejum junto, meu Deus, foi uma coisa fora do comum. Deus é maravilhoso. Então eu quero dizer uma coisa, quando vocês forem fazer o nosso tema dos 40 dias de propósito, faça um jejum também, te desafio de novo, faça um jejum também, para aquilo que entre dentro de você, e não só entre, mas que você viva uma experiência diferente. Deus sempre tem algo para você crê nisso? Deus é rico, rico em experiência, rico em graça e misericórdia. Pega isso, guarda isso. Se Deus é rico, por que eu não posso implorar a Deus para me dar experiências novas? Deus vai dar, você crê nisso? Deus vai dar em nome de Jesus. Eu quero convidar vocês para nós recebermos a bênção do Senhor, e de uma forma muito especial. Eu acho que eu estaria falhando se a gente não cantar uma canção antes, né? Já que a gente orou, a gente ouviu a palavra, podemos cantar uma música todo mundo junto, amém? E depois assim te dar a bênção, em nome de Jesus.